Saúdo a amada Igreja do Senhor com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, né? Com alegria no coração que estamos aqui mais uma vez para agradecermos ao Senhor e trazer aqui uma porção da palavra, aquilo que o Pai revelou no meu coração para estar repartindo aqui com os amados. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9, nós vamos ler do 1 até o 7. O tema para nosso estudo de hoje, a nossa meditação, é Vendo o Invisível. Então que o Pai, através do Teu Santo Espírito, nos leve a ver o invisível. Então João 9, do 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Pai, embora o Senhor, sendo esse Deus, Pai, tão grande, Pai, o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, Pai, tem se importado com cada um de nós, Pai, mas não por causa de nós, Pai, mas por causa do Teu amado Filho que está em nós, Pai. Então nós te agradecemos porque um dia, Pai, o Senhor abriu os nossos olhos para que nós viéssemos a crer, Pai, a nossa inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo, Pai. Pai, se isso ainda não é real, Pai, na vida de nós mesmos ou na vida de alguns amados, na vida daqueles que vierem ouvir essa palavra, Pai, faça, Pai, a obra, o Teu propósito na vida de cada um para a Tua glória e para Teu louvor, Pai. Então, Pai, que o Senhor fale conosco através do Teu Santo Espírito, para que não paire nenhuma dúvida, Pai, nos nossos corações, nos corações dos amados, no coração daqueles que irão ouvir esta palavra, Pai, assim sendo da Tua vontade. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus amados, Jesus, como nós lemos aqui, nas suas andanças, estava com ele quem? Os discípulos. E eles se depararam com um cego de nascença. Estava Jesus e os discípulos diante do mesmo homem. Agora, o que eu quero trazer para os amados é a forma como a gente olha para as pessoas. Os discípulos olharam com os olhos naturais, com os olhos humanos, aquilo que os nossos olhos podem ver. E o que eles já questionaram Jesus? Quem pecou? Por que ele é cego de nascença? O que ele fez de errado? Foi ele que pecou ou foi os pais dele? Isso aí somos nós. Quando nós olhamos com os olhos naturais, segundo a carne, nós só vemos, nós queremos apontar o dedo para a pessoa, né? Às vezes a gente até fala assim, bem feito. Ele aprontou alguma, agora está pagando. Então, o que será que ele fez? O que o irmão fez? O que a irmã? A gente já começa a imaginar coisas, né? O que será que esse amado, essa amada fez para estar passando por essa adversidade? Ou é ele, ou é os pais dele, ou a mãe? Assim foi com os discípulos. E os discípulos estavam ali andando lado a lado com Jesus, né? Mas Jesus já viu diferente. Jesus pegou e falou para eles, né? Respondeu Jesus no 3, nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi para quê?
para que se manifeste nele as obras de Deus. Só que antes eu quero ver aqui nesse versículo 1, que esse cego de nascença representa todos nós. Eu vou citar alguns textos bem conhecidos, aqueles amados que acham mais rápido, confere aí. Outros eu vou fazer questão da gente conferir junto na leitura, uns textos mais longos, porque também devido ao tempo para a gente aproveitar. Tenho um punhado de texto aqui para colocar com os amados, né? E a palavra fala lá em Gênesis 3:6, começa ali, essa cegueira espiritual aí que nós herdamos lá de Adão, porque fala o que? Vendo a mulher, quando a mulher viu que a árvore era boa para quê? Para se comer, e o que mais? Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. O que ela fez? Ela tomou do fruto da árvore e comeu, e fez o que mais? Deu também para o marido, e ele também fez o quê? E ele também comeu. Tá? Então ali foram os nossos olhos, né, espiritualmente, foram sedados, né? Ficamos cegos espiritualmente para com Deus. Outro texto fica bem claro, meus amados, está lá em Romanos 5:12, que fala assim, ó, como por um só homem, Adão, fez o quê? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a quantos? A todos os homens, porque todos pecaram. Então todos pecaram. Eu quero que fique bem claro para os amados é o quê? Que esse cego de nascença representa quem? Representa nós, eu e cada um de vocês, né? Mas ainda bem, nós vamos ver bem claro aqui na palavra o para quê, que assim como essa cegueira aqui, deste cego aqui, que nós estávamos lendo aqui em João 9, não era para a morte, mas para que o propósito de Deus se manifestasse através dele, dessa enfermidade. Para comigo, para com você também não é diferente. Esse pecado que nós já herdamos, nós já nascemos com ele mortos espiritualmente para com o Senhor. Se a gente for ver, é para a morte, mas não é para a morte. Como é que é assim? Parece que dá um nó na nossa cabeça, né? Então, isso foi para que o propósito de Deus se cumprisse na minha vida e na sua vida também. Foi para isso que o Senhor permitiu que todos nós fôssemos encerrados debaixo da desobediência. Nós vamos ler esse texto depois aqui em Romanos. Para quê? Para que depois Ele pudesse usar de misericórdia para com todos nós. Estava no propósito do Pai. Então, quando o homem pecou, desobedeceu ao Senhor, Deus não foi pego de surpresa. Deus permitiu que isso acontecesse. Tanto é que Ele já tinha providenciado a cura para isso. Então ia chegar o dia, o tempo certo determinado pelo Senhor, para que o propósito dele se realizasse, manifestasse na minha vida e na vida de cada um dos amados, tá? Mas vamos lá, outro texto aí, Romanos 3:23, vai falar o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então é todos. Se todos aqui, não deixa ninguém de fora. Do texto Romanos 3:24, é o seguinte aí, ó: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, a quem Deus propôs manifestaram no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E continua no 26, ó: tendo em vista a manifestação da sua justiça, em que tempo? No tempo presente, ó, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em quem? Em Cristo, né? Quem tem fé em Jesus. Meus amados, um texto que casa, que vai explicar tudo isso que eu falei, está aí mesmo também em Romanos 11:32, está pertinho, acompanha aí, ó. Então é todos, como todos pecaram. Deus não foi pego de surpresa, Ele permitiu que isso acontecesse, ó. Em Romanos 11:32 vai falar assim, ó: porque Deus a todos encerrou
na desobediência, a fim do quê? De usar de misericórdia para com todos. Outro texto que fala na mesma direção disso aí, no mesmo sentido, é Gálatas 3:22, que fala o seguinte, ó: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse o quê? A promessa concedida aos que creem. Então acho que ficou bem claro para os amados, né? Que esse cego de nascença aí somos nós. É eu, é cada um de vocês. Para mim ficou bem claro. Então graças a Deus. E tenho certeza que o Senhor também não vai permitir que paire nenhuma dúvida no coração dos amados. Então todos pecamos, já nascemos pecadores. Nascemos cegos, mortos espiritualmente para com nosso Pai. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, debaixo do pecado. Para quê? Para com todos tratar, usar de misericórdia. Agora vamos voltar lá para João 9, vamos ver o versículo 2 agora. Até tinha comentado. Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Só recapitular rapidamente. Nós, de novo, apontando o dedo, querendo saber o que foi que a pessoa fez para estar naquela situação. Mas vamos continuar. Daí respondeu Jesus, no 3. Nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi o quê? Foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, esta enfermidade, essa cegueira que não era para a morte. Meus amados, pule adiante, quer ver? Quando ele fala assim que é para que se manifeste, se revele as obras de Deus na vida dessa pessoa. Vai mesmo em João 11:4. Duas folhas para frente aí, Aqui, meus amados, se a gente for ver todo o contexto, vai falar sobre Lázaro. 11, começando do 1 em diante. Lázaro estava enfermo. Lázaro era aquela pessoa a quem o Senhor Jesus amava. Daí quando chega no versículo 4, ele fala assim, ao receber notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E daí? Essa história eu creio que a maioria que já conhece. Lázaro morreu ou não morreu? Morreu. Tanto é que fala ali, os discípulos também não entenderam, não compreenderam. Se vocês continuarem a leitura, e quando chega lá no versículo 11, Jesus falou assim, isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Isso porque Jesus, quando ouviu, recebeu aquela notícia, Jesus não ficou assim, ficou mais 2 dias lá para depois ele ir, Parecia que ele nem estava se importando com Lázaro, mas ele amava Lázaro. É que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor, para que o propósito dele se revele e se manifeste na minha vida, na vida de cada um dos amados também. E os próprios discípulos também não entenderam, não compreenderam. Tanto é que daí no versículo 14, Jesus falou claramente para eles, assim, Lázaro morreu. E depois? Estava lá, chega lá no 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Isso por quê? Estava ali até a irmã Marta, Maria, estava ali questionando Jesus, falando que se Jesus estivesse lá, ele não morreria, Mas daí Jesus falou lá no 23, estou fazendo isso para a gente ganhar tempo, estou dando uma pincelada aqui, Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E daí Marta respondeu no 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Daí disse Jesus no 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Agora, versículo 40, vamos pular aqui. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás
a glória de Deus? E então ordenou lá no 44. Saiu daqueles que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Daí então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, muitos, amados, olha só o contexto de tudo isso, no 45 e 46, vou ler aqui para a gente pegar tudo aqui. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Agora outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, muitos vendo tudo isso, Jesus ressuscitando Lázaro já depois de 4 dias, muitos creram nele. Agora, a maioria não creram. E além de não crer, foram o quê? Correram lá, para contar os feitos que Jesus estava fazendo ali para os fariseus, lá para os religiosos. Não é assim no nosso meio hoje em dia? Então, como é que nós estamos vendo os problemas? Como é que nós estamos vendo as adversidades? É isso que eu quero que os amados fiquem bem, meditem sobre isso. Não estou aqui para condenar ninguém, mas é a palavra. A palavra de Deus, ela não muda assim o rumo, Deus tem um curso, Ele tem o tempo dele certo, Ele tem os propósitos dele, está tudo já preparado pelo Senhor. Ele sabia disso, desse dia. E aqui está tendo assim uma direção, eu vejo. O Senhor tem mostrado claramente, o assunto não tem fugido. Tudo é questão de posicionamento. O irmão pregou na quarta-feira, sobre nós nos posicionarmos. Ontem com os jovens foi tratado também sobre isso. De manhã foi tratado também. E o início de tudo isso é o quê? É o novo nascimento. Então, se nós, meus amados, ficarmos fixos, atentos somente com aquilo que os nossos olhos podem ver, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter sérios problemas para nós mesmos. Mas nós precisamos aprender a ver o invisível. Foi louvado ali. Quando Cristo é a nossa vida, nós podemos e devemos viver em novidade de vida, em vida nova. Por quê? Porque aquele que faz nova todas as coisas está em nós, habita em nós. Agora nós temos que nos posicionar. Como é que nós vamos viver de agora em diante? Nós vamos continuar vivendo pela carne? Ou vamos viver pelo Espírito? A palavra fala que se nós vivermos segundo a carne, vai pender para a morte. Que viver segundo a carne, nós não podemos agradar ao Senhor. Agora, se nós nos posicionarmos, vivermos uma vida pelo Espírito, sermos direcionados pelo Espírito, eu creio que vai ser mais vantajoso para cada um de nós. E uma coisa ficou bem clara para mim, Valdir, que é que falta para mim, é andar mais pelo Espírito, andar menos pelo aquilo que os meus olhos podem ver. Vou falar de mim para não ficar apontando o dedo, porque nós somos danados para falar como é que o irmão está vivendo. Então, se eu estou vivendo mais pelo aquilo que os meus olhos podem ver, eu preciso aprender a viver pela fé. E viver pela fé, meus amados, para a gente poder ver o invisível, é através da palavra, não tem outro meio. O Senhor tem nos mostrado claramente isso. Conversando com outro irmão também, quando a gente faz caminhada, falando, a gente tem que ver Deus em todas as coisas. Valdir, você tem visto Deus em todas as coisas? Você consegue olhar, por exemplo, ali para uma flor e ver Deus ali, o trabalhar, o agir de Deus ali? Deus fala. O irmão falou assim, eu também creio que Ele fala. Através de uma flor, através de um passarinho, Mas só que Ele vai trazer tudo aonde? Para a palavra.
não vai fugir do que está escrito aqui na palavra dele. E ele fala que é para nós nos atentar, olhar para as formigas, para nós olhar para os gafanhotos, aprender com eles, mas não está fora da palavra, né? Então tudo está aqui na palavra. Então viver por fé é viver baseado, firmado naquilo que está escrito na palavra de Deus. Agora, para que isso seja uma realidade na minha vida, na vida de cada irmão, de cada irmã, nós precisamos guardar. É o texto que o irmão leu lá de Salmos, né? Guardar essa palavra no coração. Para quê? Para que guardando nós viemos a praticá-la, e praticando nós não viemos a pecar contra o nosso Senhor. Agora, para guardar eu também preciso ouvir, né? Então, a palavra não foge, não vai dar um sentido aqui ali, não, né? Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. A gente ouve, depois ouve de novo, mas temos que guardar. Tem aqueles vários tipos de solos, né? Foi tratado ali com os jovens ontem. E a palavra tem encontrado assim uns terrenos aí meio judiado, né? Para que a palavra caia ali então. Mas o Senhor prepara. Por isso que tem que ter esse cuidado. A gente sempre está orando, intercedendo, né? Para quê? Para que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e revelação da palavra dele. Está aqui, depois nós vamos ler esse texto lá em Efésios, se não me engano. Vamos andar um pouco mais aqui. Mas a palavra fala, se creres, verás. Nós lemos aqui, em João. Então nós temos crido conforme está escrito na palavra de Deus ou não? Romanos 11, 18. Alguém vai saber esse texto. Fala assim, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o quê? O juízo sobre todos os homens. E veio o juízo para quê? Para a condenação. Agora, assim também por um só ato de justiça veio o quê? A graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Agora, Romanos 11, 20, a parte B, só, finalzinho, ó. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, por uma só ofensa, por uma só desobediência, veio o quê? Veio o juízo, veio a condenação sobre todos os homens, sobre todas as pessoas. O pecado de Adão. Agora, por um só ato de justiça, Jesus, veio o que também? A salvação, né? Veio a justificação que dá a vida. Então, aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Então, aquilo que a gente imaginava, pensava que era para a morte, o Senhor mostra para nós, nos revela que isso não é para a morte, mas é para quê? Para que as obras deles se manifestem, os propósitos deles se manifestem na minha vida e na vida de cada irmão e de cada irmã. Vamos voltar lá para João. João 9, 7. Diz assim a palavra do Senhor. No 6 vai falar que Jesus cuspiu na terra, fez o lodo e com a saliva ali aplicou aos olhos do cego. E ele disse para o cego no 7, ó, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Quem que é o enviado de Deus? Jesus, né? Então, ele falou, ele enviou, ele foi. A gente lê essa palavra assim, enviado, vem o que na nossa mente? Qual que é o primeiro texto que vem na nossa mente? Que Jesus é o enviado de Deus, João 3,16, não é isso? Eu creio que na maior parte das mentes humanas vem esse texto, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho Jesus para vir esse mundo, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é isso? É verdade, está escrito, né? Então é Deus dando, enviando, é graça. O outro texto que vai falar nesta mesma direção, está lá em Gálatas. Gálatas 4:4, que vai falar o seguinte, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo,
Então olha só, meus amados, é o tempo do Senhor, o tempo determinado pelo Senhor. Deus enviou o quê? Então Deus não enviou Jesus fora do tempo, foi no tempo certo, né? Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar o que estavam sob a lei, a fim que recebêssemos a adoção de filhos. Então o enviado de Deus, Jesus, veio a esse mundo para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Volta para João, aqueles que foram para Gálatas. Vamos ver agora uns textos aqui em João, uma sequência aqui. É tudo pertinho do outro, vocês vão poder acompanhar aí. João 3,34 vai falar sobre o enviado. O enviado de Deus vai falar o que será? Vai falar aquilo que Deus mandou ele falar, não é isso? Assim, quando nós somos enviados por alguma pessoa para falar a respeito dele, vamos falar dele, né? Agora que em João 3,34 fala o seguinte, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então tem muitos aí que se autodenominam o enviado de Deus, não é isso? Nós temos visto isso, a palavra tem nos mostrado esse tempo que nós estamos vivendo. Quantas religiões não tem por aí? Então tem muitos aí e eles se autodenominam enviado de Deus. Agora tudo bem, não estou dizendo que não são. Agora vamos ver o que eles estão falando. Eles estão falando conforme diz a palavra? Estão falando aquilo que Deus mandou eles falar? Se estão, amém. Agora se não estão, que Deus tenha misericórdia deles, né? Assim como Ele teve de nós um dia também, né? Então, o enviado de Deus não vai falar com medo, não vai falar pela metade, porque Deus não dá o Espírito por medida. Agora, para isso, nós precisamos do quê? De crer, conforme está escrito na palavra de Deus. E eu vejo claramente, meus amados, que o que falta para a igreja do Senhor Jesus, que na face da terra hoje, é isso, pessoas, homens, mulheres, jovens, que creem verdadeiramente como está escrito na palavra de Deus. E viver uma vida voltada para o Senhor, para a sua palavra. Há vários estudos já, o Senhor tem tratado conosco, lá de Timóteo, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós temos cuidado, eu pergunto para cada um dos amados, como é que vocês têm cuidado de vocês mesmos? Como é que vocês têm cuidado da doutrina? Tudo que está aqui na Bíblia é doutrina, é profecia, é escritura, é coisa de homem, não é? A gente, Timóteo fala que toda a escritura, de Gênesis até Apocalipse, foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então esses homens santos de Deus aqui não escreveram aquilo que eles pensavam, aquilo que eles achavam que era, não. A palavra fala que o Espírito Santo de Deus soprou no ouvido deles, e eles foram escrevendo. Então não foi Paulo, não foi João, não foi Pedro, é a palavra de Deus, não é o Valdir, não é o Carlinhos, não é o Eduardo, não é o Cláudio Morandi. Nós estamos falando mediante a revelação do Espírito Santo de Deus. É Deus que está falando, meus amados. E está escrito na sua Bíblia, amém. Se você não entendeu, peça a revelação ao Pai, que Ele vai dar com certeza. Agora mais uma vez volto a dizer, precisamos nos posicionar diante do Senhor. Tempo difícil, né, que nós estamos vivendo. E ali em Timóteo aparece ali, né? Tu, porém, 3 vezes, se não me engano, aparece lá no mesmo versículo, lá no mesmo capítulo, essa palavrinha lá. A palavra divertindo ali Timóteo, para ele ir na contramão do mundo. Se não me engano, até este dia, o irmão Luiz Fonte colocou um estudo sobre isso, né? Esse tema aí, ele, tu, porém. Então, em nós, será que, como é que está sendo para nós hoje em dia? Será que é para nós vivermos na mesma direção que o mundo está correndo? A palavra fala de uma porta larga e de uma porta estreita. Então o mundo está correndo numa porta larga, espaçosa, mas que leva para onde? E muitas vezes nós estamos andando, correndo junto com eles nesse caminho espaçoso. Nós não queremos andar no caminho estreito.
apertado, é difícil. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que vai ser fácil uma vida autêntica, conforme diz a palavra de Deus? São essas pessoas que não estão falando aquilo que o Senhor mandou falar. E o enviado de Deus fala as palavras de Deus, fala aquilo que Deus mandou falar. João 3,19 também, Jesus fala o seguinte, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Então, aqueles que são pais aqui, que têm filhos pequenos, tem que ter cuidado com o que faz, com o que fala, porque a palavra fala aqui, né? Não é o Valdir falando, é a palavra de Deus falando para nós. O nosso filho vai aprender o quê? Conosco, vendo o pai fazer, o agir do pai. E o que nós temos visto hoje em dia? Eu não vou nem falar das pessoas não regeneradas, é do povo de Deus, se é que creu conforme está escrito. O que tem feito? Qual tem sido as atitudes, principalmente aqueles que têm pais pequenos? Preste bem atenção. Como é que está sendo o cuidado com os filhos? Porque muitas vezes, amado, não fala porque eu sei, eu vejo, só não vou citar nome, mas vejo pessoas que se dizem que são cristãos, mas que deixam o filho ali, desde pequenininho, à mercê ali desse celular. E ali o filho fica à vontade, né? E o mundo fica o quê? Só colocando lixo na cabeça da criança. E o que a palavra de Deus fala para nós lá? Não precisa abrir lá em Romanos 12:2, né? Para nós não nos conformar com esse mundo, não tomar a forma do mundo. E agora essa pandemia veio aí para, né? Fica em casa, aí os pais têm que trabalhar, talvez cansa, né? De ficar ali com o filho o tempo todo, dando atenção e tendo os afazeres, e daí? Tem que chegar, tem que ter posicionamento. De novo, escolhas, né? Outro texto, aí mesmo de João 8:28. Então tudo que o filho vê o pai fazer, ele vai aprender e vai fazer também. Aí depois de grande é bem mais difícil, né? De tirar aquilo que ele aprendeu. Quando é pequeno ainda é mais fácil. João 8:28 vai dizer o seguinte, disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, algumas pessoas falam assim, quer saber como é que é o pai, a mãe da criança? Pergunta para ela, né? E pelo palavreado dela, o conversar dela, você já vai saber o que ela tem aprendido em casa, o que ela tem visto em casa. Às vezes o pai até fica meio envergonhado, fala, mas eu não ensinei isso para ele, né? Mas só que era o que ele fazia todo dia, foi o que nós lemos aqui na palavra. E o filho, desde pequenininho, aprendeu aquilo ali, vendo, dia a dia. Daí quando vem aqui para a comunidade, o bebê embaixo do braço é santinho, né? E daí? Outro texto, João 12:49. E eu, meus amados, quero deixar bem claro, não estou falando aqui de mim mesmo, tá? Eu estou falando para vocês acompanhar aí. Assim como Jesus, tudo está aqui, disse Jesus. Jesus fala, essas palavras aqui não sou eu quem disse, é o Pai que me enviou, que está falando através de mim. Nós estamos lendo Bíblia, é a palavra de Deus, Deus está falando conosco. João 12:49, né? Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então vejam, meus amados, claramente que esta é a diferença. Quando a pessoa que está à frente quer falar aquilo que ela quer falar, ou quando ela quer falar aquilo que o Pai enviou ela para falar. Fica bem fácil. E hoje, infelizmente, a grande maioria daquelas pessoas que estão à frente falam o que elas querem falar e falam o que as pessoas querem ouvir. E a palavra por outro lado, eu não condeno essas pessoas, porque a palavra por outro lado fala que Deus dá o profeta conforme aquilo que o povo quer ouvir, né?
Deus quer saber disso, Deus vai dar uma pessoa que vai falar sobre isso. Por isso está cheio de igrejas aí, religião. Se aqui você não está ouvindo o que você queria, ali na outra esquina talvez fala o que você quer ouvir, que vai fazer bem para o teu ouvido. Mas e daí? Amanhã depois você vai morrer. Assim como eu também. Mas se a gente ficar aí só com essas baboseiras, com coisas que não edificam, como é que vai ficar depois? Hoje nós estamos aqui, amanhã depois podemos não estar. E daí depois é a eternidade, não é isso? Nós queremos viver a eternidade. E é ao lado do nosso Pai? Se é, amém. Mas temos que nos posicionar, temos que levar a sério essa palavra. E não é ficar escravo, não, porque a palavra de Deus fala, né, que é para nós examinar tudo, reter o bem. A palavra fala que todas as coisas não são listas, só que nem todas edificam. Ah, mas eu vou saber, não, eu não, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, que habita em mim, que está em mim, se é que o Senhor já me levou a crer conforme diz na palavra de Deus. A palavra fala que Ele vai nos guiar em toda a verdade. Nós temos que nos posicionar. Nós muitas vezes não permitimos que o Espírito Santo de Deus nos guie. Nós queremos andar com as nossas próprias pernas, e daí? Nós vamos sofrer. Vamos perecer. Por quê? Por falta de entendimento, né? João mesmo, 14:10 agora. Nós lemos 12:4-9 e adianta aí para 14:10. Jesus falando de novo, né? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quando nós abrimos a nossa boca para falar alguma coisa, nós estamos falando por nós mesmos ou são as palavras do Pai? O que tem saído da nossa boca? A palavra fala que a boca fala o que está cheio no coração, né? Olha só, por isso nós precisamos guardar a palavra no coração, para que guardando que nós viemos a praticar, e praticar não viemos a pecar contra o Senhor. E aí, meus amigos? Então, vou falar aqui uma frase do amado. A gente sempre, quando acaba o culto, ainda não acabou, tá? Mas sempre quando acaba a gente vai e despede os irmãos, fala assim, pede para o Senhor dar uma ótima noite de sono, né? Não, então hoje, se for preciso que o Senhor faça os amados perder o sono para meditar um pouco nisso, né? Essa palavra, por quê? De repente pode ser o último dia nosso aqui nessa vida, e daí? Nós podemos deitar, dormir e não acordar mais, e daí? E se a gente partir na dúvida ainda? Não podemos, né? Eu sou filho de Deus ou não sou? Uma hora a gente tem certeza, né? Quando está tudo bem, nós temos certeza que somos filhos de Deus. É engraçado, né? Daí vem o problema, vem a adversidade. Não, será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não sou filho de Deus? Será que eu não nasci de novo ainda? Precisamos ter essa convicção. Louvar o Senhor em todos os tempos, né? Jubilar com alegria em toda e em qualquer circunstância, em toda e em qualquer situação. Vamos voltar para João 9, versículo 7. Nós meditamos um pouco aqui sobre o enviado. Agora ele vai falar assim ali no 7, ó. Finalzinho. Ele foi, fez o quê? Lavou-se e voltou vendo. Alguém sabe? Alguns amados vão saber o texto de João 15:3, o que fala lá? Jesus falando: vós já estáis limpo pela palavra. Palavra é água, água é palavra aqui na Bíblia. Hoje pela manhã foi tratado. João 3, Jesus tratando ali com Nicodemos: aquele que não nascer
da água. Aquele que não nascer de novo não pode ver. Olha só, presta atenção, né? Não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é visível a olho nu. Olha a importância do novo nascimento. Tudo começa com um novo nascimento, né? Em João 3,5, Jesus tratando com Nicodemo fala: aquele que não nascer da água, palavra de Deus, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento é a porta de entrada. A gente não pode ver, é fé. Fé é isso, a palavra diz, eu creio. Não importa o que está acontecendo, não importa se eu não estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, em mim. A palavra fala que Ele está em mim. Agora eu tenho que crer, conforme está escrito. Então, vós já estáis limpos pela palavra. E daí ele voltou vendo. Mas daí quando nós nascemos de novo, então, os nossos olhos são desvendados, Nós voltamos a ver de novo como esse cego aqui. Que nós vimos lá no comecinho que nós nascemos cegos, espiritualmente, igualzinho a este cego. Esse cego não representa nós. Agora Jesus fez a obra, se manifestou, se revelou a este cego, abriu, deu visão a ele. Para nós, na palavra é a mesma coisa, quando nós nascemos de novo, Ele falou lá, quando ele foi levantado da terra na cruz, João 12:32, ele atraiu a todos nós. Então, quando nós cremos, conforme está escrito, os nossos olhos são abertos, Ele tira as vendas dos nossos olhos. Agora nós vamos entender tudo claramente da noite para o dia? Sim ou não? Não, né? Esse cego aqui também não viu assim, no mesmo instante. Vamos ver uma outra passagem aqui, quer ver? Marcos 8, 24 e 25. Marcos 8, 24 e 25. A cura de um cego também, Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, olha só, Jesus curando outro cego, o cego lá de Betsaida agora. Ele não viu de uma hora para outra assim claramente. Ele viu meio turvo, a visão meio embaçada. Tanto é que ele falou assim: eu vejo os homens, só que eu vejo como árvores andando. Então o Senhor Jesus, a partir do momento que Ele nos leva a crer que morremos com Ele, no corpo dele lá naquela cruz, Ele desvenda, nós passamos a entender, passamos a compreender as coisas do Senhor. Não é isso? Porque ali no comecinho das cartas de Coríntios, a palavra de Deus fala assim que o homem natural, o homem carnal, o homem sem Deus, ele não consegue entender, compreender as coisas de Deus. Então não adianta uma pessoa, por mais estudiosa que ela seja, querer buscar na sua força, nas coisas desse mundo, tentar entender, tentar compreender Deus. Não vai. Porque nós somos carne e Deus é Espírito. Não é isso? Agora, ainda bem que quando o Senhor nos leva a crer, conforme diz a palavra de Deus, morremos com Jesus, Ele nos liberta do nosso pecado, pela ressurreição em Cristo Ele nos dá uma nova vida. Ele, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, passa a habitar dentro de nós. E agora Ele vai nos revelar essas coisas. Mas tudo não, ali vem muitas dúvidas, porque nós somos escravos do pecado há tanto tempo, que a gente não vai deixar tudo assim da noite para o dia, os maus costumes, mas daí de novo vem o quê? A falta de posicionamento. Senhor, eu quero, e daí vem uma parte que cabe a nós, as responsabilidades que cabe a nós, despojar do velho homem. São coisas que nós temos que nos despir. A palavra fala para nós. Mas ainda vamos conseguir? Senhor, mas eu minto há tanto tempo, eu me prostituo há tanto tempo, eu não consigo. Mas tira isso de mim. Eu creio que se nós tomarmos essa posição, o Pai vai fazer na nossa vida. Para quê? Para a glória dEle. Ele vai nos libertar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos sustentar, vai nos capacitar. É Ele. Agora nós vamos buscar diante dele ou não? A religião, por outro lado, fala: você tem que deixar disso, você tem que deixar daquilo, você consegue, você pode,
né? Você é especial. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida através de você. E daí? Qual que nós vamos nos posicionar de que lado? Sempre tem um mundo, sempre vai ter uma coisa assim mirabulosa para a nossa vida, não vai ser coisa pequena, né? O diabo não vem com coisa pequena, porque ninguém vai querer. Agora, por outro lado, o Senhor, tem algo mais grande do que a salvação? Eu não vejo na Bíblia. O que adianta a palavra assim, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tem muita gente mesmo que tem, vou colocar aqui uma frase aqui que até vendida e tem feito pacto com o diabo, vendido sua alma para o diabo, por quê? Para ter só as coisas aqui desse mundo, usufruir, desfrutar das coisas desse mundo. E daí? Mas só que no Senhor, a nossa alegria, a nossa segurança não é só para aqui, é para a eternidade. Agora começa aqui também. O salmista Davi, ele fala assim: fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo ficar no esquecimento. Mas é justo. E quem é justo? Aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus. Aquele que morreu, falando em Romanos 6,7, né? Justificado está do pecado. Mas vamos andar um pouco mais aqui. Então, agora, irmão, ela está dizendo, nós não vamos ver claramente, né? Fica aí muitas dúvidas, a gente começa a ver que nem se cega aí. Nossa visão fica meio embaçada, a gente não consegue compreender, ter o discernimento correto, mas vai dia a dia, né? Como o Senhor tratou com esse cego? Eu leio o 24, agora eu leio o 25, ó. Então, Marcos 8, 25. Novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Então via claramente. Aqui entra maturidade, entra crescimento espiritual. Depende da colocação de cada irmão. Mas o Senhor, Lucas 9, 23, né? Vai falar: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, negue-se, né? Se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, pelo caminho da cruz, dia a dia, o Senhor vai clareando a nossa visão. E nós passamos a ver mais claramente, começamos a entender, começamos a compreender as coisas do Senhor, né? Pelo caminho da cruz e pelas circunstâncias. Então, Deus vai permitir que aconteça algumas coisinhas aí que a gente não vai gostar. Mas para quê? Para poder clareando mais a nossa mente e tratando mais conosco. É para que Cristo seja formado em nós, né? É necessário que Ele cresça e que nós diminuamos. Agora em nós temos nos posicionado, qual que é a nossa dedicação ao Senhor? Quantos tempos nós passamos envolvidos com os afazeres dessa vida, desse mundo, e quanto tempo nós passamos envolvidos com o Senhor, com a Sua Palavra? A gente já começa a ver o porquê dos nossos altos e baixos, o porquê do nosso mais baixo do que alto, né? Daí, não sou eu que estou dizendo, a palavra diz. É para mim, Valdir, mas é para cada um dos irmãos também. Não adianta a gente ficar vindo, ouvindo, né? Temos que guardar, temos que praticar. Depois nós queremos as bênçãos do Senhor, queremos usufruir das bênçãos, por assim, né? Por que será, meus amados, que hoje nós vemos poucos milagres acontecendo? Eu vejo que é falta de posicionamento do povo do Senhor, dos filhos de Deus, né? A gente lê na Bíblia, Velho Testamento, a história desses homens santos que esses caras faziam. Vamos ver a vida deles, a vida que eles levavam diante do Pai, né? Ah, mas não, se nós formos olhar a fundo nas Escrituras, hoje nós somos privilegiados em relação a esse povo do passado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós agora. É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito está em nós, Ele habita em nós o tempo todo. Ele fala, Mateus 28, 20, depois lá em Hebreus 13, 5, a parte final, fala que está conosco a todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Fala que jamais vai nos abandonar. E daí? Se eu crer realmente, se o Senhor me levou a crer conforme diz a palavra,
Ele está em mim, eu não vou mais estar só. Agora eu tenho feito o que cabe a mim? 2 Coríntios 4,10, se não me engano, fala, né? Levando, carregando por toda parte o morrer de Jesus, né? Eu tenho levado, eu tenho carregado por toda parte do meu corpo o morrer de Jesus. Eu quero que a vida dele se manifeste em mim, mas eu não carrego o morrer, a mortificação, né? O negar a mim mesmo. Eu lembro de Lucas 9,23. E daí? Como é que o Senhor vai agir através de nós? Nós não vamos conseguir ver aquilo que o Pai quer que nós façamos. Por quê? Porque nós estamos completamente voltados para aquilo que os nossos olhos carnais humanos veem. 2 Coríntios 5,7. O que fala lá? É um versículo bem curtinho, né? Fala assim, ó: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Olha só, meus amados, então vamos ver, vamos ler aí com atenção, né? Para depois falar assim, ó, não é o irmão que está falando. Então, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, diz a palavra do Senhor. Depois tem todo o contexto, né? Mas agora, eu quero pegar 2 textos junto aqui para nós comentar alguma coisa. Só volta aí no 2 Coríntios 4,18, né? Então, na mesma página anterior, só, se não me engano. Vai falar assim, ó: não atentando nas coisas que se veem, mas no quê? Nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas.